Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Pegam seu livro aí de história, abram na página 184 do seu livro, que vai falar sobre a República no Brasil, tudo bem? Então, essa unidade, ela aborda o período republicano. No fim do século XIX até os primeiros anos do século XXI. Então, vocês observaram aí que existe aí as imagens e do lado das imagens tem algumas legendas falando sobre elas. O que vocês observaram? Carros e pessoas nas ruas da cidade de São Paulo, inauguração do Hospital Matarazzo, trem fazendo um caminho entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, funcionários de uma indústria de fio de tecidos, olha lá, estrada de ferro. Então, ela menciona ou faz referência a transformações ocorridas no fim do século XIX e no início do século XXI e faz referência ou está relacionada à urbanização, ao transporte e também ao trabalho. Ok? Então, muito fácil. Mais abaixo aí, existem algumas perguntinhas aí para vocês responderem. Olha lá. Quando elas foram produzidas, muito fácil, não é assim? Então, existe a data aí publicada dessas imagens. Olha lá, porque é possível afirmar que elas representam transformação no cotidiano brasileiro. Por quê? Como foi dito aí para vocês, fim do século XIX, início do século XXI, grandes mudanças aconteceram no Brasil, alterando quem? Olha lá, um modo de viver da parte da população. Não é assim? Então, as pessoas já tinham condições, trabalhavam, porque até então quem somente trabalhava eram os escravos. Agora, na página 185, fala sobre as grandes transformações no Brasil no fim do século XIX. Então, do litoral ao interior do Brasil, surgiram quem? Surgiram vilas, povoados e cidades, e com as atividades realizadas por seus moradores, tornaram-se quem? Centros urbanos com características próprias. Então, graças também aos tropeiros aí que contribuíram para que muitas cidades fossem o quê? Construídas, as margens de rios, mineração, enfim. Então, no fim do século XIX, que foi 1801 a 1900, outras transformações interferiram na paisagem urbana, impondo à população novas formas de organização da sociedade. Então, veio o progresso, como todo mundo sabe aí, com a família real no Rio de Janeiro, as pessoas passaram a utilizar o modo de viver, de vestir, de andar, era no modo europeu. Então, nas últimas décadas do século XIX, a Lei Áurea, que foi em 1888, concluiu um processo de libertação de quem? Quem lembra aí? Dos escravos, restituindo-lhes a condição de homens livres e possibilitando que tornassem integrantes da classe de trabalhadores que recebiam quem? Salários. Então, tudo isso foi noticiado no jornal A Gazeta, falando sobre o fim da escravidão. Depois vocês vão ler aí com calma o jornal que fala, olha lá, que fala sobre o fim da escravidão no Brasil e que possibilitou aí a liberdade dos negros, que há muito tempo eram que oprimidos. Então, nesse período, a economia brasileira cresceu principalmente na região sudeste com o desenvolvimento da lavoura de café. Então, os ricos fazendeiros passaram a investir na comercialização de produtos, impulsionando dessa forma a criação de bancos, indústrias, casas comerciais e redes de transporte, em especial a construção de estradas de ferro,
Assim, favoreceu-se a integração do litoral com o interior, proporcionando maior rapidez do comércio e promovendo o crescimento da população em regiões pouco habitadas. Então, naquela época tinha monarquia, a forma de governo era comandada por reis, não é assim? Rei, rainha, por isso passava de pai para filho. Hoje não, hoje a nossa forma de governo é outra. A nossa forma de governo é a república, que veio com a proclamação da república. Então, como vocês viram aqui, com a Lei Áurea, os escravos passaram a ter seu salário. Lógico que era inferior ao das outras pessoas. E o que eles conseguiam, o trabalho era mínimo. Então, não recebiam um salário inteiro, por ainda haver aquele preconceito. Então, o salário era menor do que uma pessoa dita como branca. Até então, até se organizar, essas pessoas ainda não tinham um lar para morar. Então, foi se crescendo em torno aí dos centros da cidade às periferias, que eram mais afastadas. Então, eles trabalhavam de domésticas, servia ainda as pessoas ricas. Muitos fazendeiros não concordavam ainda com a libertação dos escravos, porque eles que faziam tudo praticamente, não recebiam nada. Por isso, vamos para a próxima página aí. A página 186, que fala as transformações no fim do século XIX e início do século XX. Então, o progresso, ele era motivado pelo desenvolvimento de quem? Da indústria, como vocês viram lá. Então, as pessoas já passaram a trabalhar na indústria. E acontecia em vários países do mundo. Então, as poderosas máquinas aí utilizavam aço e ferro para produzir equipamentos, trilhos, locomotivas, entre outros produtos. Então, era um tempo de muito estudo científico ainda e de realizações técnicas que transformaram profundamente a vida social, trazendo conforto e bem-estar para as sociedades. Então, com o trem, as pessoas já, em vez de andar a cavalo, de carruagem, passaram a utilizar esse meio de transporte também para viajar, porque era rápido, tinha conforto. Então, vocês vão observar aí nas imagens abaixo, ó, esse processo aí de transformação aí em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que tinha o trem. Olha lá, plataforma em embarque da Estação da Luz de São Paulo. Olha lá, Avenida Central, recém-inaugurada. Antigamente só tinha o quê? Não tinha asfalto, não tinha uma praça, tinha a praça, mas não tinha essa cobertura toda de asfalto, era chão batido, ok? Tinha muitas árvores, as árvores saíram, deram lugar a outros tipos de arquitetura, enfim. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que fala sobre as transformações aí do século XIX, início do século XX. Tudo bem? Beijo, tchau, fiquem com Deus. Façam a leitura, acompanhem o vídeo aula.